Oi, gente, estamos começando mais um aqui, O Sucesso é Você. E hoje a gente tem a honra de trazer uma pessoa que está aqui na cidade, não tem tanto tempo, mas já está no mercado do varejo há 31 anos, há 15 anos como Armazém do Grão. Então a gente vai falar com o Antônio Correia e ele vai contar pra gente a história de como ele começou, de como foi o início do Armazém do Grão e hoje, né, como ele tá com o Regina Supermercados aqui, que é bastante conhecido na cidade pra gente. Bem-vindo, Antônio. Seja muito bem-vindo ao canal 14 da TerefM TV. A gente está no YouTube, está no nosso site terefm.com. E eu queria que você contasse pra gente, para dar de exemplo, né? Como que você começou? Qual o iniciozinho da sua história? Lá atrás, que você falou comigo que está no varejo há 31 anos. De carteira assinada. De carteira assinada. Até esse detalhe. Como é que foi? Vamos fazer um resumão, né? Porque 31 anos a gente fica dias aqui contando. Como que foi esse início para você? Primeiramente, olá Camila, muito obrigado pelo convite, né? Prazer é nosso. Agradeço a todos aí que estão junto conosco, participando e estudando um pouquinho da minha história, que possa ser uma alavanca de incentivo para várias pessoas, e esse é meu propósito de existência. Com certeza vai ser, porque olha, eu estava aqui nos bastidores só tirando algumas informações, gente, que história. Vale a pena vocês ficarem aí presos acompanhando rapidinho que ele vai contar agora. Como é que foi esse início? Bem, eu sou filho de panificadores, né? Meu pai sempre foi do varejo. Em 84 ele montou a primeira padaria com 2 irmãos. E a minha mãe ajudava meu pai. E em 84 ele começou a montar e inaugurou em 86. Tudo demorava muito naquela época, né? Um forno de padaria, meu pai falava que custava o valor de 3 carros de luxo na época. Meu Deus! Que era tudo importado, né? O Brasil não se fabricava tudo como hoje a gente tem esse monte de equipamento para todos os perfis. Então eram fornos muito grandes, ele conseguiu consolidar essa padaria em 86, eu tinha 7 anos de idade. E por questões logísticas eu tinha que estar lá com a minha mãe e com meu pai, porque minha mãe não tinha empregada em casa. Então ela descia para trabalhar com meu pai, isso por volta das 5h30 da manhã eu descia com ela, né, junto com meu irmão mais novo. E ali eu fazia meu dever de casa, ali eu brincava com os colaboradores, ali eu brincava com os clientes. Ficava ali o dia todo, era almoçava casa, né? por volta de 11h30 e meio-dia, eu e meu irmão ia para o colégio, era pertinho. A gente ia caminhando até o colégio. E isso começou com meus 7 para 8 anos. Meu pai me deu um uniforme, que eu queria ter um uniforme. Eu tenho até hoje emoldurado na minha sala, um jalequinho verde. E eu tinha prazer de usar esse jaleco, né? Então eu usava ele de manhã. E quando eu voltava, por volta das 17 horas, eu usava e ajudava na lanchonete, lavando copo, vendendo bala, vendendo chocolate. Mas o grande objetivo que me gerava felicidade era a comunicação. Sempre sabe? Eu gostava dos clientes falarem assim, que bonitinho, que legal, já está ajudando o papai, né? Porque né? E assim, já o meu irmão não. O meu irmão, ele ficava mais na retaguarda ali, ou ajudando o padeiro, ou desenhando, né? Apesar do meu irmão também ser empresário do varejo, né, de outro segmento. Mas eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. E ali foi uma startup, foi uma alavanca para eu poder, com 7, com 8, com 10, e com meus 11 anos já queria fazer parte daquela história, né? E quando eu tinha 14, meu pai, já dos 2 irmãos que começaram com ele, eram 3 sócios, só tinha um. E esse um irmão tinha mais 2 filhos que também ajudavam ali. Era bem familiar, né? E com meus 14 anos, meu pai assinou minha carteira, porque já tinha aquele propósito da aposentadoria, de ter que assinar a carteira, né? Eu falo, brinco, de carteira assinada eu tenho 31 anos, né? Enfim, estudava, trabalhava. Quando eu fiz 16 anos, o outro irmão do meu pai saiu da sociedade, meus primos também. Foram para a parte de trabalhar com moda, com roupa, que era um business fantástico. Está falando de 30 anos atrás, né? E eu fiquei com meu pai na padaria. Com meus 17 anos me tornei sócio dele. Que legal. Eu já comprei 40%. E quando eu fiz 19 anos, ele queria sair. Ele falou assim, meu filho, eu não quero isso para tua vida, nem para mim, vamos vender. Eu falei, não, pai. Deixa que eu tomo conta. O meu objetivo é mudar essa história, né? E porque era uma vida, não vou dizer uma vida ruim, porque eu nasci nesse meio.
a gente acordava, meu pai acordava 3h30 da manhã e ia dormir, e chegava em casa às 10h30 da noite. Nossa, eu ia falar, ia dormir cedo, mas não, né? Porque você fabricava tudo, né? Então não tinha tanta mão de obra, não tinha tanta pessoas ali para colaborar, até porque a década de 80 as indústrias não tinham cozinha industrial. Então o que as padarias, era um modelo de negócio para as padarias? Era pegar o pãozinho, passar manteiga, botar no saquinho e entregar nas fábricas o pãozinho na manteiga e as jarras de café com leite. Então era um serviço que a padaria fazia. E isso também ajudava a movimentar o negócio. E meu pai desistiu na década de 90 porque ele já tinha percebido que padaria já virou uma coisa comum, todo mundo tinha, né? Só que eu já enxergava com meus 19 anos que a padaria era o startup, era a alavanca para eu poder dali ampliar, não só vender pão, leite, frios, mas vender arroz, feijão, óleo, um mercadinho, carne. o que a gente chamava nas décadas de 80, 90, mercearia. Aí, com meus 19 para 20 anos, meu pai fez o handover comigo de 1 ano ali, com meus 20 anos ele saiu. Eu comecei a pagar a parte dele, meu pai me vendeu a parte dele. E com meus 21 anos eu transformei a padaria no mercadinho. Então ali, de forma pequena, a gente vendia de tudo, né? Já tinha uma equipe envolvida junto comigo. Já não acordava 3h30 da manhã e até as 10 da noite. Já tinha um horário mais reduzido. Uma pessoa abrindo, uma pessoa fechando, já conseguia gerir um pouco mais aquela operação. Eu fiz a opção de não fazer uma universidade convencional. Eu não tinha sinergia com a metodologia de ensino proposta naquela época, então eu me dediquei mais a workshops, a cursos dedicados, realmente focar no meu business. Muito focado para o varejo de alimentos. E com meus 22 anos, o negócio estava indo bem, formei um gerente, né? Então já tinha uma pessoa para gerir junto comigo. Em meus 23 anos eu me casei com a Luciana. Eu conheci a Luciana, eu tinha 16 anos. Nossa! Né? Então a gente ficou ali um bom tempo namorando. 16 não, ela tinha 15 anos. Eu tinha 18 já. Mas mesmo assim, desde adolescente, que a gente ficou muito 5 anos ali namorando. E com meus 24 eu casei, nós casamos. E no mesmo ano que eu casei, que a gente se casou, eu comprei uma casa do lado, que era a casa do Tinilson ali, que é no bairro Castrioto, onde meu pai começou essa panificadora, chamava Panificadora Castrioto. E eu comecei a obra em 2004. Então, 11 de dezembro de 2004, a padaria já tinha virado um supermercado. Já tinha aumentado 4 vezes o tamanho, né? Na época já tinha seus 60 colaboradores. E o negócio começou a dar muito certo, porque voltando um pouco atrás, em 2000, quando eu tinha 22 anos, que eu já tinha uma equipe, eu comecei a me dedicar a relacionamento. Tanto com o fornecedor, com o entregador, com o colaborador e com o cliente. Sabe? Dentro desse ecossistema, você tinha esse controle, né? As pessoas faziam acontecer, eu impulsionava, eu trazia tranquilidade, né? Sempre me especializando na parte de equilíbrio emocional, gestão de pessoas, realmente que eu sempre acreditei que para dar certo, as pessoas têm que fazer dar certo. As pessoas têm que estar motivadas, né? Têm que estar felizes, envolvidas. Porque foi o que a gente estava conversando aqui antes, né? Trabalho tem, né? Eu saio daqui, não estou feliz aqui, eu vou para outro, e assim muita gente vai. Agora, você se sentir envolvida naquilo ali, você dá importância, né? Por que eu dou importância a trabalhar no Armazém do Grão? Porque eu tenho uma estrutura, eu tenho uma colaboração, eu tenho uma empresa que pensa em mim, que me dá um plano de carreira. Então, esse carinho, né, você faz desde sempre. Porque assim, é tudo um investimento de tempo, né? E a dedicação. E como eu me dediquei desde os meus 7 anos, posso dizer assim, quando eu estava com meus 24, já casado, já dobrando o negócio, eu nunca perdi a minha essência. A essência que meu pai e minha mãe, sabe, trouxe para mim, a cadeia de valor, é meu pilar até hoje. Então, até hoje,
é isso que me sustenta. Então, eu estava falando para você agora há pouco, né? Quem é, não precisa provar para ninguém que é. Você é e pronto. Exatamente. Eu ouço essa frase do meu pai. Quem né? é bom não precisa falar que é bom. Todo mundo vai saber que ele é bom sem que ele vai fazer as coisas acontecerem, né? E vai mostrar o caminho certo. Porque o meu pai, ele aprendeu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E já o meu método sempre foi diferente, né? Porque eu sempre fiz o melhor para trazer seguidores e conquistar fãs. Então esse é o plano que me trouxe até o dia de hoje, né? Voltando para meus 24 anos, abrimos o mercado, já chamava Supermercado Castrioto, ainda no bairro. Um diferencial nosso era a entrega a domicílio, a gente começou a entregar de moto e isso era um negócio... no início dos anos 2000. Isso 2002. Que não tinha tanto 2002. Essa questão do delivery, Desde 98 a gente já fazia, mas quando foi 2001 para 2002 bombou. Era uma frota de motociclistas legal, entregando. E aí a Luciana se formou em psicologia. E isso quando eu tinha 25 anos, vou voltar para o ano, né? Isso foi 2004, ela se formou em psicologia. E em 2005 eu convidei ela para trabalhar comigo. E ali ela começou a estruturar o RH, montar o RH, porque não tinha um RH. Não tinha eu fazia o processo seletivo sem nenhum tipo de treinamento. Então ela foi fazer uma pós também, gestão empresarial com ênfase em pessoas, para trazer um método correto e também produtivo. Então de 2005 até 2007, a gente focou em reestruturar um departamento de pessoas, que era o RH da empresa. Com esse departamento estruturado, aí quando foi 2007, nós decidimos abrir uma nova marca. Abrir a segunda loja. Vou te cortar rapidinho pra gente fazer uma pausa no break. Vai ir pro break, faturar um pouquinho, a gente volta pra falar da sua segunda loja. Que a gente vai batendo papo direto aqui, a gente nem vê que tem que ir pro intervalo. Oi gente, estamos de volta e a gente vai continuar aqui nosso papo com a Toane, que ele é diretor da Rede Armazém do Grão e agora do Regina Supermercados aqui da cidade. E a gente no primeiro bloco estava contando o início da história dele, como ele começou, né? E foi lá na padaria do pai dele que virou um mercado, depois um mercadinho, depois um supermercado. E agora a história que virou a segunda loja, né? Ele e a esposa, a Luciana, quando ela entrou para organizar o RH, porque a mulher tem que estar sempre ali junto, né? E aí como é que foi essa segunda loja, essa estreia dessa segunda loja de vocês? Assim, eu sempre falo que a Luciana direciona e você executa. E eu faço acontecer. Mas sem direção, não adianta querer fazer acontecer. Pois né? Mas em 2007, depois de a gente já ter o RH implantado, porque o RH, que são a gestão das pessoas, é o que daria a fortaleza e a musculatura para a gente crescer. Sim. Depois, dali para frente, o céu é o limite, né? Aí a gente falou assim, poxa, então a Luciana falou, Antônio, vamos começar agora a desenvolver uma marca para escrever a nossa história. Vamos ter gratidão por tudo aquilo que seu pai construiu, né? Mas na vida tudo tem um começo, meio e fim. Teve que ter um fim na história do supermercado Castrioto. E a gente partiu dali para frente com uma marca nossa. Né? E, assim, é o que a gente estava falando aqui. É difícil alguns filhos manterem, né, os negócios dos pais. Ah, você fica porque meu pai cansou, meu pai aposentou. Ou não...
e o filho continuar e dar certo, né? Você foi lá desde o iniciozinho e continuou mais ou menos no ramo, né? Mas seu pontapé inicial foi o pai. Não. Meu pai até hoje, né, vai fazer 80 anos e está vivo. Desde que eu tinha meus 20, ele não trabalha mais comigo, mas é o meu mentor até hoje. Né? Então, eu tenho essa graça de ter meu pai do meu lado, né? Mas assim, podemos falar um pouco mais sobre isso, falar sobre governança. Sim. No meu caso não foi governança, foi destino, né? E eu nasci com esse prazer, sabe, de cuidar de pessoas, e o varejo me deu essa oportunidade. Porque cuidar de pessoas não é fácil, né? Mas uma empresa do tamanho que o grupo está hoje, a gente tem que falar um pouco mais de governança. Sim. Sucessão. não tem. Não dá para contar com sorte. É muita sorte, a gente sabe que não é, né? Mas voltando para 2007, aí eu e a Luciana nos reunimos, contratamos um profissional, primeiro um arquiteto, para poder desenvolver como seria o layout dessa próxima loja. E também uma pessoa focada em criação de marca, um publicitário, né? E a gente começou a falar um pouco da minha história, né? E onde a Luciana começou a fazer parte dessa história. E na hora eu falei assim, poxa, a gente não é um supermercado. Porque supermercado não recebe o cliente na porta, não conhece o cliente pelo nome, não está preocupado com as dores do cliente. A gente é um armazém, aquele armazém que tinha o balcão, né? Que acolhe, o dono do armazém atrás, você chegava com um bilhetinho e falava assim, olha, seu Antônio, que é o meu pai, né? Seu Antônio, meu pai tinha um armazém antes, né? E seu Antônio, tá aqui a minha lista de compra. E dali pra frente é com o seu Antônio, é o e-commerce, né? Porque o e-commerce de hoje, ele já existe há 100 anos atrás. Só que de outra forma. Você pegava, você saía para trabalhar, tua esposa fazia aquela lista. Você chegava assim, seu Antônio, minha lista de compra. Seu Antônio que separava, arrumava tudo, botava nas caixas, botava no carro, entregava na tua casa. Só que em vez de tu pagar no cartão de crédito, era caderneta. Eu sou do interior, eu tinha muito isso. A operação e-commerce, né, já existe há muitos anos. A gente só automatizou ela. Só deu um nome, né, diferente. Assim, então vamos fazer uma disruptura, tirar o nome supermercado, botar como armazém, como atividade, e botamos o nome grão. Porque o grão, o grão, assim, ele vem da questão da prosperidade do grão, ele vem também do trigo, porque a gente veio de panificação. Então o grão, ele foi uma logo que trouxe sinergia. Né? E quando eu continuar contando a minha história, você vai ver que a gente está plantando, semeando e colhendo, plantando, semeando e colhendo. Aí criamos o Armazém do Grão e abrimos uma loja no centro de Petrópolis, na rua Doutor Porciúncula, uma loja pequena, 200 metros quadrados. E ali criamos o primeiro Armazém do Grão. Inauguramos em 24 de maio de 2008. Então, da decisão até a inauguração, demorou ali uns 8 meses para acontecer. Até que foi rápido, né? Assim, saindo de hoje a gente inaugura uma loja em 90 dias. Né? Então mas para a construção de uma história, para sustentar até hoje. Né? Então, de 2008, começou a contar o nascimento, né? Que a gente completa 15 anos. Que foi em maio, na verdade, a gente comemora em julho por estratégia do varejo. Enfim, é varejo, né? Não pode perder essa veia de varejo. Aí inauguramos o Armazém do Grão, já com RH muito bem desenvolvido. Os gerentes dessa loja já foram gerentes formados pelo nosso RH. Ai, que legal. Né? Quando inauguramos o Armazém do Grão, o Castrioto já virou o Armazém do Grão. E a gente já abriu o mês de junho de 2008 com uma rede de duas lojas, Armazém do Grão, uniforme igual, proposta igual, e tudo sendo muito bem desenvolvido dentro desse novo método. Foi uma disruptura mesmo. Agradecemos o Castrioto e começamos uma vida nova. Aí, em 2009, a gente montou o primeiro CD, no centro de distribuição, para atender essas duas lojas. E junto um corporativo, financeiro, um comercial, toda uma retaguarda para dar suporte para vir mais lojas. Então todo o centro de distribuição é de vocês? Isso, hoje já está no 4º centro de distribuição. Meu Deus. Né, começamos com uma garagem de uma casa. Porque era pequeno, 300 metros quadrados, fomos para o outro de 800. Estamos mudando essa semana para um centro de distribuição próprio, que é uma planta industrial
de só mais 6 mil metros quadrados. É que a gente está coisa. mudando agora de área coberta, né? Então, voltando aqui para 2009, que a gente inaugurou em 2008 a marca, desenvolvemos a marca, em 2009 focamos de novo na estrutura, né? Um centro de distribuição, uma parte corporativa para poder dar subsídio para essas lojas andarem bem. Sim. E em 2010 eu e a Luciana fomos estudar um pouco como que o varejo estava se comportando no Brasil. Então a gente começou a viajar por vários estados brasileiros, e que daí como é que o Sul se comportava, como São Paulo se comportava, indo para feira. Então foi um ano estudando desde do consumidor, né? Como o consumidor estava, qual a expectativa do consumidor da área de venda, né? O que você queria como consumidor e também como os empresários estavam pensando. E foi neste ano de 2010 que eu conheci o Sérgio, aqui do Regina. Né? Que eu comecei a ligar para todo mundo que era próximo. Pô, posso te visitar? Me apresentava. E Pô, 2 lojinhas, não ia incomodar ninguém, não, né? rapidinho. Então, eu vinha aqui conversar com o Sérgio, ia conversar com o seu José do Bramil, eu conversava com todos os varejistas, pegava às vezes ou de carro para São Paulo, um avião para o Paraná. E te cortando rapidinho, qual foi o estado que mais te surpreendeu no varejo? Foi o Sul. Eu imaginei. O Sul na parte de processo. De tudo, e né? São Paulo na experiência. São Paulo sempre teve uma grande experiência, né? As padarias são muito boas, os hortifrutis são muito bons. Agora, processo, como gerir, como implementar, é o Sul. Né? Tive agora lá, tem 2 semanas, né? Eu estava em Santa Catarina, eu faço parte de uma trade de importação no Brasil, a gente importa em grupo, e a sede é em Santa Catarina. Ai, então, enfim, 2010 foi um ano de estudo, e quando começamos, quando foi em novembro de 2010, a gente estava pronto para abrir mais 2 lojas. Gente, muito rápido, né? Aí, mais ou menos. Não, de 2008. Já se passaram aí, quando a gente fala de 2010... 13 anos. Desde o meu primeiro jaleco, né? 33 anos, né? Bom, mas bastante coisa. Estou falando assim, rápido de 2008 para 2010 foi um pulo, assim, de... Mas por que foi um pulo? Porque não foi de 2008 para 2010. Foi de 90. Foi lá de 94, 95. Sabe? Quando eu já estava... Quando eu assinei minha carteira. Ali começou, sabe? Todo o planejamento. Do que eu quero chegar. Aonde eu quero chegar. O que eu quero ser. Você tinha isso, então, adolescente? Eu quero chegar ou não? Você gostava e foi fazendo? Ou você tinha esse pensamento, assim, lá quando eu tiver 40, 50 anos, eu quero ter isso? Eu quero ter construído uma rede muito grande, ou não? Eu nunca tive alvo para quantidade, mas sim para qualidade. Entendi. Então, nunca me preocupei em abrir mais uma, mais 2. Sim, hoje estamos em 12 lojas, né? Mas se fosse 8 ou se fosse 30, seria a mesma o fator coisa, é o padrão. Né? Eu quero abrir lojas com pessoas formadas dentro das lojas, com uma qualidade de poder gerir um negócio, seja de caixa, seja de estrutura, seja de relacionamento, e ao mesmo tempo continuar estudando, me melhorando para poder melhorar as pessoas também, né? Abençoar para ser abençoado. É isso aí. Sabe? Também tendo um pouquinho de tempo para meus filhos, para minha saúde. Porque enfim. senão não tem jeito, né? A gente tem que trabalhar, tem que crescer, tem que estar fazendo isso tudo, mas a gente tem família, tem filho, tem que ter o lazer também, senão a gente não aguenta, né? Nossa base é gente. Eu sou pessoa, você é pessoa. Não adianta, a gente não é máquina, né? A gente... E nem tem gente... com os 20 anos a gente acha que é. Não, a gente quando tem 20 a gente acha. Aí a gente vai passando, vai chegando nos 30 já vê que não, olha só, tá na hora de dar uma freada em alguns pontos, tem que ter um equilíbrio, né? É verdade. Senão a gente acaba atropelando tudo e aí não é bom nem em casa, nem com os filhos, nem... se não for sustentável, não dura. Não dá. Não aguenta. Tem que ser sustentável, tem que ser bom para você, para sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, porque senão não para vale a vizinhança. Pena. Tem que ser realmente o ecossistema que você tramita. Tem que estar ali realmente pulverizando energia, boas e ações boas para todo mundo que está ao seu redor. Senão não vai. Se for bom só para você, não
não é legal. Pois é. E se for bom só para o outro e não for para você, também não vai ser legal. A gente tem que estar bem, né? Bem com a gente, bem com em volta, tem que estar feliz com o que a gente está fazendo também, né? Porque não adianta, a gente sabe que tem dia que a gente não tá a falar, hoje não tô afim de ter que trabalhar, não tô num dia legal, mas assim, a gente tem que deixar o probleminha do lado de fora, vem, trabalho, depois eu penso nele de novo. E a gente tem que fazer o nosso bem, né? Procurar sempre fazer o bem, atender o outro bem. Assim, eu aprendi uma técnica que é você realmente começar em peak state todos os dias, sabe? Realmente se olhar no espelho e ficar bem claro para você qual foi a missão que você escolheu na sua vida. Né? Porque a gente quer muito, a gente pede muito. Sim, né? A gente esquece de agradecer. Só que às vezes é atendido. Aí tu fala assim, pô, mas estou reclamando por quê? Eu não queria ter todo esse ecossistema ao meu entorno, então eu não posso reclamar. Então quando eu olho para frente, realmente recombino comigo o meu combinado. Ótima dica. E em vez de eu potencializar o negativo, eu potencializo o positivo, porque, grava essa, tudo que ganha atenção ganha poder. Se eu dou atenção para as energias boas, isso ganha poder. E quando eu chego 6 da manhã, antes de treinar todos os dias, eu olho no espelho, combino comigo, sabe? Eu fecho o olho e yes. Né? Aí vou para academia, treino todo dia, 8 horas já estou na empresa e começo meu dia e faço ele ser melhor. Faz valer a pena, né? Porque eu chamo dos guarda-reios, né? Os seus valores vão blindar como guarda-reio de uma estrada. Sim. O carro bate de um lado, bate do outro, mas não cai no abismo. Sim. E quando você não tem o guarda-reio, qualquer coisa, em vez de bater no guarda-reio, ele cai no abismo. Então, os valores, os propósitos são os guarda-reios. Então, ele pode bater de um lado, bater do outro, mas está preso aqui para baixo. Meu caminho é esse, meu propósito é esse. Então, eu vou seguir em frente. Não vou me corromper nos meus valores. E você consegue seguir em frente. É verdade. Olha, adorei essa dica, gente. A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui. Prometo que é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o Antônio, contando mais sobre a gente, sobre essa vida, essa história, essa trajetória linda dele e agora, né? Agora não, há alguns anos no Armazém do Grão. Oi, gente, estamos de volta e a gente vai continuar esse papo mais que gostoso e mais que surpreendente. Eu estou aqui impressionada com essa história toda que o Antônio está contando pra gente. Eu me impressiono, né, a cada programa, aqui o Sucesso é Você. E a gente vai dar continuidade, vou passar a bola para ele, que ele sabe mais do que a gente. Que nada. Bem, voltando para 2010, né, quando a gente começou a estudar o comportamento do brasileiro no consumo, a gente identificou o seguinte, que o cliente não queria mais só comprar o convencional, ele queria uma experiência. Um ambiente bacana, uma loja clara, uma iluminação boa, uma loja limpa, um banheiro limpo e produtos diversificados, né? Ele queria verticalizar o seu paladar, seja no vinho, seja na gastronomia. Aí a gente decidiu abrir uma loja voltada para todos os públicos, mas a gente teria lá, quando eu falo de vinho, como por um exemplo, né, no mercado de hoje, tem vinho de R$10 e vinho de 200. E até de 4.000. Tá lá na gôndola, o cliente decide. A forma que a gente vai servir o vinho de R$10 ou de 4.000 mesmo.
Né? Isso é muito importante, então vai não ter tem essa diferença. Não tem, porque assim, não tem barreira para venda. Aí quando foi novembro de 2010, a gente decidiu abrir uma loja em Itaipava, no comecinho de Itaipava, que é bom sucesso. E essa loja foi a primeira delicatessen de Petrópolis. Que legal! Então já tinha uma história de produtos que ofereciam uma experiência gastronômica. Aí era uma loja pequena também, 500 metros quadrados. Aí ali a gente começou a obra em dezembro. E quando foi 3 de março de 2011, a gente inaugurou o Armazém do Grão Bom Sucesso, né? Ali em Itaipava. E a gente teve uma felicidade de encontrar o local, de estar com um plano bacana, mas tivemos também uma infelicidade em janeiro de 2011, com a tragédia que teve na Serra como um todo. Foi. Então isso deu uma mexida emocional na gente, muito forte. Mas vocês foram atingidos lá? Não. Não, né? Não, a gente não foi, mas a região como um todo foi. Né? Foi A muito gente pega triste, Friburgo, né? Teresópolis e a parte de baixo de Petrópolis ali foi muito triste. Mas enfim, dá a volta por cima, levanta a cabeça, continuamos a obra e abrimos dia 3 de março de 2011 uma loja com promoção de arroz, feijão e óleo. E também vinhos do mundo todo, mussarela na promoção e queijos do mundo todo. Então, numa loja bem híbrida, né? Que é o modelo que a gente tem até hoje. Que vocês têm, né? É onde vocês... E foi um sucesso, porque a gente atendia desde o veranista, o cliente que tem a casa, o sítio, e também o colaborador dele. Porque ele pedia para o motorista ir lá fazer as compras no final de semana. O motorista lá ia com um excelente serviço e apaixonava ele, né? Ele virava nosso cliente também. Então a gente garantia ali. Isso, né? Porque não tem que ter barreira para venda. Todo mundo é bem-vindo. Não interessa né? quem vai gastar o quê e quanto. É obrigação do varejista se adaptar ao cliente, não o cliente se adaptar ao varejo. Isso não existe. Mas é um mercado para público A. Na minha cultura não existe. O mercado é para todas as pessoas. Sim. Né? Foi tão bacana, deu tanto sucesso, que quando foi junho de 2011, a gente começou a 4ª. Inauguramos em setembro de 2011, na mesma modalidade. Aí em 2012, a gente converteu as 4 lojas para falarem a mesma coisa. Legal. Já mudamos para o segundo CD, para um CD maior. Melhoramos, aí mais um ano para ganhar musculatura. E quando foi novembro também de 2012, começamos a fazer a loja do Capela, que foi a nossa primeira loja de 1.000 metros quadrados, que inauguramos também dia 17 de março de 2013, que era a 5ª loja. Aí, em 2013, inauguramos a 5ª loja, uma loja bacana, com muito estacionamento, foi um divisor de águas para a rede, né? Aí, em 2013... eu fui estudar, depois que inaugurou essa loja, a partir de março, eu fui estudar o mundo. Como que a Europa estava se comportando, como que as Américas estavam se comportando. Fui para os Estados Unidos, quando se fala assim, eu fui para Orlando, fui para Nova York, a Flórida quase como um todo, né? Você foi conhecer o diferencial, né? Conheci o Whole Foods, conheci o Walmart, e eu fui estudar, não fui para passear. Eu passei também, Lógico, claro. Né? Mas eu fui estudar como que tudo isso funciona. A Luciana sempre junto comigo, a gente sempre juntos. E dali também a gente foi para a França, entendemos como que os franceses se comportavam. E a gente viu que, sim, tanto o americano, né, no alto capitalismo, um grande consumo, e como também o europeu, que é muito focado para serviço, a gente estava no caminho certo. Entendi. Isso então, dá um carinho, né? Dá um respiro. Dá uma sensação de segurança. Estamos no caminho certo. 2013 e 2014 foram 2 anos para estudar o mundo e ajustar a nossa operação com as 5 lojas. Aí quando foi 2015, a gente planejou abrir mais 2 lojas em 2016, que já seriam lojas acima de 1.000 metros quadrados. Começamos as obras em 2015, aí a Luciana falou assim, bem, Antoine, agora precisamos melhorar o nosso RH. Aquilo que a gente fez lá em 2005, precisou ser reestruturado, 10 anos depois, né? tem que fazer depois. Ela falou assim, agora eu preciso montar uma escola. Ela foi estudar uma pessoa que pudesse direcionar isso. Aí ela encontrou a Surama, que é uma consultora também especializada em educação corporativa. Ai, que legal. E em 2015, a Luciana começou esse trabalho com a Surama.
e foram fazer Disney Institute em Orlando, sabe, dentro da Disney, entendeu? A metodologia Disney de formar e encantar pessoas. Que legal. E várias outras instituições, como Harley Davidson, Apple e várias outras, isso na visão internacional. E também nacional. Foram visitar muitas empresas. De 2015 até 2017 foi a consolidação da universidade. Entendi. E, que a gente já estamos falando da universidade, da Escola de Educação Corporativa. 2016 cumpri o business, abri mais 2 lojas, uma em fevereiro e a outra em novembro, que é a loja de Correias e a loja de Mosela. Então a gente já estava com 7 lojas em Petrópolis, 2000, né? tudo em Petrópolis, Tudo em Petrópolis, só focando em Petrópolis. Aí 2018 eu me aprofundei junto com a Luciana, né, e com a Adriana, que é a nossa gerente de RH, está com a gente há anos, e com a Surama, nessa parte de educação corporativa, porque eu tive que entender o seguinte: pela primeira vez na minha vida, montando um business que não era negócio. Entendi. Porque educar não faz parte do negócio. Educar é legado. Então eu fiquei 1 ano fazendo essa mentoria com a Surama para eu poder entender com essência o que é deixar legado. Porque eu ficava assim, mas eu vou formar um açougueiro para o concorrente me tomar, eu vou formar um líder para o concorrente me tomar. Eu tive que aprender o seguinte: ele pode te tomar sim, mas vai levar uma pessoa melhor. Esse açougueiro treinado dentro da metodologia operacional, ele vai para o concorrente para melhorar o concorrente. E melhora o negócio, o mercado, a classe como um todo. E tem aquele carinho, aquela gratidão a vocês, né? Isso. Aí, eu sou bom porque eu fui formado pelo armazém. E tem toda essa metodologia, né? Também, esse carinho de vocês com... Quando chegou em 2018, a gente terminou toda a metodologia. Os professores são os próprios líderes e gerentes da empresa. Que legal! Que ficaram 2 anos ali estudando a metodologia, como dar essa aula. Em 2018, o nosso gerente de TI, o Roger, já falou assim: olha, vamos fazer em AD essas aulas, vamos fazer presencial, porque o Antônio daqui a pouco vai estar com 20 lojas. E não dá para ter uma sala de aula em cada loja. A gente já começou em AD. Muito bom. Né? E quando foi agosto de 2019, a gente fez o lançamento da universidade, que nós chamamos de Big Show. Aí a gente estava só em Petrópolis, né? Tivemos a felicidade do reitor da faculdade ser uma pessoa do nosso conselho. E ele conseguiu que a gente estivesse dentro da universidade, dentro da UCP. Que legal! Né? Então fizemos dentro do auditório da UCP, foram 3 dias de evento. Nossa, porque na época já tinha seus 650 colaboradores. E pegamos em 3 times, né? Um num dia, outro no outro. Então assim, o mesmo evento em 3 dias para lançar a universidade. Foi fantástico, foi mágico, foi... Assim, para mim é o que me motiva a continuar todos os dias, né? Por essas pessoas. Então, enfim, ali em 2019 a gente lançou o Big Show. E mais uma etapa dessa dessa história, né? E assim, eu fico imaginando, hoje vocês formam quem está com vocês, né? São 1.400 colaboradores, hoje, mais ou menos, né? 1.400 colaboradores. E todos eles passaram por essa universidade de vocês? Todos, antes de lançar, todos tiveram preparo, mas de 2019 para cá, você já entra estudando. Ai, que coisa Depois boa. Você vai parar na loja. E o que você recebe assim, de retorno dos colaboradores em relação a isso? Eles já chegarem estudando? E assim, se tem algum que fala: olha, Antônio, eu tenho que sair porque... por qualquer motivo que seja. Vou morar em outra cidade. E o que você tem assim, de agradecimento? Você tem agradecimento deles? Assim... são etapas, né? Quando a pessoa entra, ela estranha. Fala assim: vou começar na sala de aula? Como assim? Não é assim que funciona. Algumas gerações. Outras gerações falam assim: pô, essa é a empresa que eu quero para minha vida. Porque eu vou primeiro entender e aprender teoricamente qual é a minha missão. E isso gera conexão e cria propósito. Então, assim, o nosso turnover é baixíssimo. É muito baixo. Boa. Sabe? Muito pouca gente quer sair da empresa. Dali, né? E quando vai embora, aí eu já fui treinado em 2018. Eu e toda a minha liderança, né? A gente sabe que é uma pessoa melhor.
Sim. E quando a pessoa quer mudar de cidade, que isso acontece, é pura gratidão. Gratidão por ela ter escrevido a história com a gente até aquele momento. Ter aprendido, e gratidão, né? também dessa pessoa por tudo que a gente deixou de conteúdo na mochila do conhecimento dela. Porque o que eu trago muito isso para todas as pessoas? Querer e ter disponibilidade de fazer são coisas diferentes. Verdade. E nós temos que estimular a nossa disponibilidade intelectual. A gente tem que abrir o nosso mindset, abrir a nossa mente para aquilo que a gente pensa que é difícil. Porque a metodologia de educação corporativa que nós desenvolvemos, ela é feita para as pessoas, não é feita para a gente. É verdade. Né? Ela realmente é feita de um jeitinho que qualquer uma pessoa vai poder se adaptar ali, né? E o mais gratificante é quando você vê colaboradores de 60 anos se formando num açougueiro, num padeiro, num líder, ele chegar em casa e contar essa história para a família dele. Então, assim, o testemunho mais rico que a gente tem são a terceira geração, né? Que chega e fala assim, pô, cheguei e falei pro meu neto, ó, vovô demorou, mas conseguiu. Ai, gente, então, isso aí não tem preço não tem valor, não tem dinheiro no mundo que pague, né? Então, isso é o legado, né? É o legado. Então, isso é fantástico, é encantador. Como eu Realmente. falei, não é negócio. Não é negócio, porque deixa de Nem ser, tudo né? é negócio. Nem tudo é negócio. Então, gente, mais uma vez a gente vai fazer uma pausa rapidinha e já já a gente volta contando mais sobre Armazém do Grão e vamos falar agora, matar a curiosidade de vocês sobre o Supermercado Regina. Oi, gente, estamos de volta com aqui o Sucesso é Você e a gente vai continuar esse papo aí com o Antônio, infelizmente chegando no último bloco, o que é muito ruim, porque dá vontade de ficar aqui batendo papo e ouvindo, né, as coisas boas, e ele vai contar mais um pouquinho pra gente, vai falar sobre um pouco de pandemia, vai falar sobre Regina, vai falar sobre a tragédia de Petrópolis em 2022, como atingiu eles também. Então, vamos lá, Antônio, conta pra gente mais um pouquinho dessa história aí. Bem, Camila, eu acho bacana também, né, quando eu falo de ruptura, em 2018, eu decidi que a primeira loja do Castrioto, onde eu comecei com meus pais, ela já não estava se enquadrando dentro do método Armazém do Grão de Ser. E a gente tirou a loja do grupo. Essa loja, para mim não acabar com a história, né, eu tenho uma tia e uma prima que também são do varejo, e eles assumiram essa loja em 2018. Eu acho bacana passar isso, porque eu vejo muito empresário, né, que às vezes tem a sua primeira loja, dando prejuízo, sangrando, mas continua. Não tem problema nenhum, desde que você saiba como dirigir essa história. Né? Eu podia fechar, eu podia vender para qualquer pessoa, mas quando você abençoa alguém, essa pessoa dá continuidade, também é legado. Enfim, quando fizemos o Big Show em 2019, né, startamos a universidade, aí qual foi o primeiro ponto? Continuar expandindo. Aí a gente tinha mais 4 lojas para abrir, né, entre 2019 e 2020, e uma delas era no Rio. Já tinha todo o plano para a gente poder sair de Petrópolis. Uma loja grande também, né? Não é tão grande. É uma loja que vai dar 1.000 metros quadrados também, dentro do nosso modelo mesmo. A média de vocês, né? Mas só que as primeiras lojas eram lojas express, porque em 2019, antes da pandemia, loja rápida, né? Você sai do escritório, compra o que você precisa e vai embora. Então, você estava bombando em São Paulo, como a gente estava estudando o mundo, né? No mundo todo, as lojas autônomas estavam acontecendo. Eu falei, poxa, então antes de ser autônoma, vamos montar express.
Isso. Né? Com self-checkout, com muita tecnologia, e depois a gente automatiza e vira loja autônoma. Aí inauguramos a primeira no Quitandinha, em Petrópolis, uma loja também de 200 metros quadrados, só com self-checkout, sem caixa. E abrimos em novembro de 2019. E tinha de Coronel Veiga para abrir em abril de 2020. Mas, quando chegou em março de 2020 no Brasil, a casa caiu. Né? O mundo já estava antenando desde dezembro na China. E a gente deixou para depois, janeiro já começou na Europa, era nos Estados Unidos. E quando foi março é que caiu. O Brasil pensou no carnaval. Aí acabou o carnaval, também veio a pandemia. E aí tivemos que realmente lidar com uma tragédia. Né? Porque a tragédia, ela vem acontecendo. Você tem que parar tudo, rever o seu norte e dali começar a redesenhar de novo. E quando veio a pandemia em março, né? Chegou em abril, começou, fecha aqui, fecha ali, e o supermercado como atividade essencial, você não pode fechar. Pois é. Tudo aquilo que a gente construiu de 2015 até 2019 foi o nosso pilar de sustentação. Porque já tinha uma universidade em EAD. Online. Então os novos colaboradores já estavam ali. Porque assim, teve que afastar muita gente. Quem era acima de 60 anos ou tinha qualquer problema foi afastado. Então contratamos na época assim, 100 e poucas pessoas em 30 dias. Então toda a metodologia de ensino foi uma grande alavanca para a gente poder fazer isso com velocidade. Sim. E nossa comunicação com a nossa intranet, com os colaboradores, toda a comunicação era rápida. Muito bom. Então a gente conseguiu sustentar a operação, gerando felicidade, cuidando das pessoas, sabe? Assim, nosso índice de pessoas infectadas foi muito pequeno. Coisa difícil, né? Porque pequeno. A gente vê que muito lugar foi muito grande, né? Então, mais uma vez a importância desse cuidado, né? Eu não fiquei em casa nenhum dia, eu saí de casa, na verdade, né? Porque até eu entender que eu podia voltar para casa, eu fiquei 60 dias pra gente fora de casa. Porque você estava indo trabalhar só todo dia, operando, né? E cuidando das pessoas. Então passamos pela pandemia. Foi um momento ruim para o mundo todo, né? Que isso nunca mais aconteça, Tomara, a gente espera. Mas assim, foi muito ruim, mas ao mesmo tempo tivemos que tirar muito conhecimento. E entender como que as pessoas são importantes, né? Sem as pessoas ali vendendo remédio, vendendo pãozinho, vendendo a carne, sabe? O que seria de todos nós? Imagina sem nosso combustível, que é o alimento. Então, tudo aquilo que eu já tinha como valor gestão de pessoas, isso potencializou 1000 vezes. Com certeza. Porque agora, 100 pessoas a gente não vive. Eu estava na NRF em 2014, falando sobre o omnichannel, né? E falando assim, que o mercado online ia tomar conta do físico. E eu tinha ido na NRF em 2018, já estava diferente. Porque nós precisamos de contato. A gente precisa de gente, precisa de carinho. Então, quando veio 2020, que o online bombou por necessidade... Sim, porque a gente estava no meio de uma pandemia, né? Então... Mas o presencial é o que faz a diferença. Enfim, passamos 2020, 2021, inauguramos a segunda loja de conveniência, que foi de Coronel Veiga. E nos preparamos em 2021 para inaugurar a loja do Rio, que ela acabou ficando para 2022. Sim. Quando chegou em junho de 2021, já sabíamos onde ia abrir a loja, assim, na Barra da Tijuca, já tinha um imóvel lá selecionado. E começamos em novembro de 2021 a conversar com a família Regina, né, sobre operar, fazer, assim, assumir a operação, né, fazer a aquisição da operação do Regina. Então foi de novembro até março, para a gente poder consolidar esse modelo, né, para a gente poder operar o Regina. Junto com tudo isso, a gente também já tinha uma outra loja para inaugurar em Petrópolis, era a última, que também era na ponta de Itaipava, a gente chama de Boa Vista. E abrimos 2022 com a missão de abrir uma loja no Rio, abrir uma loja de Itaipava assumir a operação de Teresópolis. 4 lojas. Fácil. Mole. Equipe montada, todo mundo claro, todo mundo preparado. Mas quando foi em fevereiro, veio a tragédia das chuvas, né? A gente teve 3 lojas afetadas. Nossa. 3 lojas afetadas, 2 perdidas. A gente não abriu, perdemos. Como. Uma delas foi a da Porciúncula,
que foi o primeiro armazém do grão. Ai, meu Deus. Né? Que não tinha como a gente voltar de novo. E o da Coronel Veiga, que tinha 1 ano que tinha aberto. E a outra foi da 16 de março, que eu não contei. A gente abriu uma loja no centro de Petrópolis em agosto de 2021. Desculpa, acabou passando, não, é porque né? Não tem que é a loja que ela dá da Imperador para 16 de março. E foi bacana dessa loja, foi quando a gente fez a parceria com a Daiso, que é a empresa japonesa com mais de 5 mil lojas no mundo. Abrimos a primeira Daiso junto com o armazém. Foi um sucesso. Hoje já estamos com 6 lojas já. Da Daiso dentro de armazém. Vocês estão com uma aqui, né? Isso. Tem uma aqui e está inaugurando essa semana uma pequena, que a gente chama de mini, na loja da Barra do Imbuí. Que legal. Meio a tragédia de fevereiro, foi muito difícil. Emocionalmente muito mais difícil que monetário. Porque assim, você fica sem chão, né? Você não sabe o que você vai fazer, o que você espera daquilo. Na madrugada, né? A vontade era de montar o circo e ir embora. Mas quando eu vi todos os meus colaboradores ali, sem contato com a família, sem saber o que aconteceu, dentro da lama, tentando melhorar salvar o que puder salvar, eu falei, por eles eu tenho que continuar. E dali eu continuei, a Luciana estava fazendo um curso, ela estava fora do país, estava em Dubai, fazendo um curso numa feira em Dubai. Meu filho preso no colégio, meu outro filho preso no outro colégio. Mas enfim, tudo se equalizou. Em 11 dias reinauguramos essa loja, as outras ficaram fechadas. Quando foi em março aconteceu de novo. Aí foi uma aprovação, né? Não é pra... De novo, pelas pessoas, a gente conseguiu continuar. Veio o mês de julho, começamos o handover com Regina. Assumimos a operação do Regina em agosto. Estamos até hoje aprendendo a como conduzir esse ecossistema aqui em Teresópolis, que é perto de Petrópolis, mas são ecossistemas diferentes. Totalmente diferentes, não são culturas diferentes. Em dezembro inauguramos a segunda loja de Itaipava e hoje estamos aí mudando essa semana para o nosso novo centro de distribuição, um centro de distribuição com mais de 6 mil metros quadrados, com muita inovação, com muita geração de oportunidade e renda para várias pessoas que estão junto com a gente nesse projeto. Esse é um pouquinho da nossa história, 1.400 colaboradores, 12 lojas, 2 fábricas de panificação, um centro corporativo. Pouca coisa, entendeu? E sempre com os mesmos valores lá de trás. Né? É isso que é o que eu falo, assim, o que me surpreende, o que me encanta quando eu recebo cada um de vocês aqui, é isso. Como é bom você ver que eu era pequenininho, o meu valor é aquele, e hoje eu estou com 12 lojas, um centro corporativo. E o seu raciocínio é o mesmo, o seu carinho pelo seu colaborador é o mesmo, a sua teoria, né? A sua metodologia é essa. Não, vamos lá, a gente tem que gostar das pessoas, fazer o bem para as pessoas. A gente estava conversando aqui em off e eu falando com você, eu falei, nossa, do pessoal do Regina aqui, só da rádio na TeleFM, eu estou há 7 anos, eu já conheço o pessoal dali. Então, assim, como é importante essas pessoas que estão com vocês, na rede de vocês, estão há muitos anos, né? Você está falando que tem colaborador que está lá desde sempre. E isso é bom, é sinal de que você está no caminho certo. Estão fazendo bodas de prata. Tá fazendo? Né? E o bacana, assim, é porque a gente tem que ser de verdade. Sim. Não dá para ser de mentirinha, porque senão chega um dia que a casa cai, né? E assim, falando um pouco do Regina, eu acho que tem um segundo para isso. A cadeia de valor da família Regina é fantástica, sabe? Sim. Quando eu fui convidado, foi um presente na minha vida. É um negócio, sim, a gente assumiu a operação, fizemos a aquisição, mas temos todo um respeito por todo o ecossistema de 70 anos de história. A marca está lá, Regina, né? Sim, A gente está colocando o armazém do grão com todo respeito, devagarzinho, sabe? Erramos, a gente errou um pouco, porque é um choque de cultura, né? É diferente, não foram né? 6 meses de handover, não. Tipo, eu saio hoje, você começa amanhã, né? Então, assim, eu deixo aqui minha gratidão para a família Regina, né? Na presença da Regina, da Denise, da Natália, do Sérgio, do Fernando, né? De todos eles que confiaram
Eu e o grupo poder dar continuidade a essa história deles, a minha gratidão aqui para cada um deles e para todos os 340 colaboradores do Regina, é muita gente, né? Que todos que quiseram continuar estão conosco, né? Todos que quiseram continuar estão com a gente, trabalhando, operando. E é isso aí, enquanto a gente puder formar pessoas e com pessoas a gente vai abrindo mais lojas, é isso né? Aí, gente. Porque o desafio não é uma nova loja, mas as pessoas para poder continuar escrevendo essa história. E com pessoas a gente vai. Né? Sem pessoas a gente não vai a lugar nenhum, né? Isso aí. Eu quero te agradecer, Antoniane, por estar aqui com a gente, abrir um pouco da sua história, disponibilizar, né, uma horinha aí do seu dia, numa segunda-feira que eu sei que é corrido, para estar contando pra gente como é bom aprender, como é bom ouvir. E foi o que você me falou, não adianta a gente contar só a história boa. A gente tem que contar o que a gente passa também de dificuldade, para aprender. Eu acho que toda dificuldade que a gente passa em qualquer processo, a gente tira como aprendizado, né? Então, assim, você é melhor do que qualquer um para falar isso, porque é um grande gestor, né? Gosta de pessoas, que não é fácil lidar com pessoas, a gente sabe disso. Então, parabéns. Obrigado, parabéns pela Camila. equipe. E, assim, muito mais que bem-vindo a Teresópolis. Obrigado. Na verdade, eu não sou grande, né? Nós todos temos uma proporção e eu sou só a pessoa que conduz toda essa história, mas quem faz acontecer realmente é toda a equipe que está do meu lado. Eu faço parte da equipe deles. Eles não fazem parte da minha equipe, porque um líder, ele só é líder quando as pessoas querem que ele lidere. É verdade. Né? Então, se quem está ao meu redor não querem a minha liderança, eu já não estava ocupando essa cadeira. É verdade. Então, aproveito também aqui deixar minha gratidão para todos os 1.400 colaboradores, a todos os nossos fornecedores, por permitir que eu continue escrevendo essa linda história aí. E esse é meu propósito. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Parabéns. E daqui a pouco, qualquer dia, a gente volta, porque é muita certeza. história para contar. Um beijo, Abraço gente. a Tá todos. ficando aqui Obrigado. mais um Aqui o Sucesso é Você.